Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos aqui inaugurar a série de vídeos do ano de 2022, né? Nós estávamos aí num período de férias um pouco mais prolongado, mas aí a gente já começa com barraco gourmet, né? Vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar toda essa polêmica em torno do caso Monark e analisar o caso à luz do direito empresarial, porque a gente viu muita notícia falando assim, ele foi demitido do Flow Podcast, será que ele foi demitido mesmo? Então, é essa análise que a gente vai fazer a partir de agora. Então, olha lá, primeiramente, explicando o caso para vocês, o que foi exatamente que aconteceu. Vocês devem lembrar que em um programa recente que estava sendo realizado, o querido Monark, ele teve, digamos, a infelicidade de fazer a defesa da criação de um partido nazista no Brasil, né? Esse querido foi ironia, tá bom? Vamos deixar bem claro. E todos sabem que, na realidade, isso é uma conduta extremamente odiosa, né? Em razão da própria história em si e da questão da criminalização da conduta. Mas a nossa discussão aqui é especificamente em torno do direito empresarial. E por que em torno do direito empresarial, pessoal? Porque muitas pessoas acabaram, ou até parte da imprensa, noticiando a situação como se fosse uma demissão. Portanto, ele seria um funcionário do Flow Podcast e teria sido demitido em razão da conduta. Mas a situação não é bem assim. Qual era a situação mesmo do Monark em relação ao Flow Podcast? Observem o seguinte: o Flow, ele é uma empresa, pessoal, ele é uma sociedade limitada que se chama Flow Produção de Conteúdo Audiovisual Limitada. Essa empresa, por sua vez, ela é uma sociedade limitada unipessoal. O que isso quer dizer? Ela possui um único sócio, que é uma outra pessoa jurídica, que é a IB Participações Limitada. Então, essa empresa detém 100% das cotas sociais da Flow Podcast. Essa IB Participações, por sua vez, ela contém 3 sócios, exatamente da forma como vocês estão vendo aí na tela. Ela tem o próprio Monark, que detém 49,75% do capital dessa empresa, o Igor Coelho, que tem os outros 49,75%, e 0,5% é do Gianluca Santana. Então a grande questão é, ele não foi demitido, porque na verdade ele era sócio da empresa. Agora a pergunta que se faz é, ele podia ser excluído da empresa, considerando que ele tinha uma participação razoável, ele tinha quase metade do capital social dessa empresa. Poderiam os demais sócios retirá-lo da sociedade, mesmo que fosse contrário à vontade dele? A questão, pessoal, ela depende, em primeiro lugar, de saber se a atitude que ele praticou, se ela efetivamente traz ou não traz algum tipo de dano à empresa. E aí é claro que pela própria notícia que vocês estão observando na tela aí agora, a gente já tem um ato prejudicial à empresa. Olha lá, Flow Podcast perde patrocínios no plural, após declaração por partido nazista, da criação do partido nazista. Hoje em dia é muito comum, isso acontece, por exemplo, com os influenciadores digitais, quando eles são contratados para fazer o chamado public post ou fazer participação em algum evento, programa, se eles praticarem qualquer ato contrário à moral e os bons costumes, isso implica na possibilidade de rescisão contratual e até de multa imposta. No nosso caso aqui é um pouco diferente porque ele era um dos sócios da empresa. A atitude que ele praticou levou a empresa a perder patrocínios. Então é claro que está mais do que explícito a possibilidade de uma justa causa para excluí-lo. O que a gente precisaria verificar é, diante dessa composição de capital, ele detendo 49,75%, seria possível os demais sócios optarem então pela exclusão dele da sociedade, caso, em comum acordo, ele não se desligasse da empresa? Então observem o que diz a legislação empresarial, pessoal. O artigo 1085, ele estabelece que quando a maioria dos sócios, mas o que quer dizer maioria dos sócios, pessoal? Representativa de mais da metade do capital social. Ora, quanto é metade do capital social? 50%. Então, para que haja a determinação de exclusão de um sócio por justa causa, eu precisaria ter votos favoráveis de sócios que representem mais de 50%. Volta lá na composição do capital social da empresa. Se a gente pegar o Igor Coelho, ele tem 49,75%. O Gianluca Santana tem 0,5%. Ora, se nós somarmos o capital dos dois, nós vamos ultrapassar 50%. Então, sim, mesmo que o Monark
não concordassem espontaneamente em se retirar da sociedade, o Igor e o Gianluca, em composição, em razão do que dispõe aí o artigo 1085 do Código Civil, eles poderiam deliberar pela exclusão dele da sociedade, já que o ato dele é um ato de inegável gravidade, como se verificou, porque trouxe prejuízo considerável à empresa. E talvez se ele não fosse retirado da empresa, esse prejuízo iria continuar, iria se acumular. O outro aspecto é, professor, mas se ele é excluído da empresa, ele perde tudo aquilo que ele investiu dentro da empresa? Não, pessoal. Se no contrato social da empresa contiver uma cláusula especificando qual é a forma de se calcular, apurar os haveres para pagar as cotas dos sócios que está se retirando, segue-se o critério contratual. Não havendo no contrato da sociedade um critério estabelecido, o critério legal estabelecido pelo Código Civil é a apuração patrimonial. Então é feito um balanço atual da sociedade para saber os valores atuais da sociedade. Em cima do valor atual da sociedade, vai se aplicar aqueles 49,75%, que é a participação dele, e aí a sociedade deverá indenizá-lo em relação à participação. Mas é claro, excluído ele pode ser, tá certo? Então, é uma análise de caso aí bastante interessante, e é claro, com aquela pitada de barraco gourmet, porque empresarial é mais legal.